Já limpei lá, tá? Não precisa limpar de novo. Estamos no Montalcast, dentro do Montalvão, com o Montalvão e a Patrícia Barros Montalvão. E esse é o diário a bordo até a nossa casa, até a nossa casa. Esse é inédito, a gente está voltando da nossa jornada, do campeonato, dos trabalhos que a gente vem fazendo, mostrando nosso estilo de vida. Nômade, né? Nômade de alimentação, e hoje o bate-papo vai ser bem bacana. Consegui adaptar o celular no cantinho legal aqui, vai estar balançando um pouco. Talvez saia um pouquinho de ruído, mas acredito que vai dar para vocês ouvir bem. E fica aqui até o final, que esse bate-papo, ele não vai ter corte, você só não fala besteira, hein, menina? E fica quieta, não fica falando, querendo mandar no GPS, tá? Ela quer saber mais que o GPS. E aí a gente deixa aqui na íntegra, depois a gente faz os cortes mais estratégicos, mas a gente vai falar sobre nosso estilo de vida. Tá bem embaçada ainda. Falar sobre o campeonato. Não tá não, amor. Eu sei que é embaçada. Agora tá ótimo. A gente vai falar tudo sobre nosso estilo de vida, sobre Montalvão Classic, sobre viagem, sobre o resultado da competição que nós fomos esse final de semana, sobre os benefícios que a gente está tendo e como é viver do jeito que a gente vive aqui na estrada, trabalhando, se divertindo e vivendo a vida de uma forma responsável. E se você está preocupado porque eu estou aqui sem estar de segurança, fica tranquilo, porque o motorhome dá 60 por hora. Calma. Vai sentar no câmbio aí, né? Não. Eu vou sentar aqui já, mas é que eu quero ficar aqui pertinho para poder falar para vocês algumas coisas que aconteceram nós saímos de Rio Preto no dia 9 de junho. Aniversário do Dani foi dia 7, 5.3. Se inscreva no canal, hein? Calma. Daí nós pegamos a estrada vindo pra cá. E o que nós aprendemos muito nesses dias é que os dias passaram tão rápido, tão assim, nossa, como passou rápido, sabe por quê? Porque a gente viveu cada dia intensamente. A gente veio com planejamento, teve algumas coisas, né, que ocorreram no meio do caminho que eu tive que voltar e o Dani ficou aqui. Mas ele continuou vivendo o propósito que ele almejou. Ele saiu de lá sabendo o que ele ia fazer aqui, ele fez, eu fiz lá. E a consequência foi disputar no palco e botar com o troféu. E agora, o que a gente está fazendo? Falando um pouquinho aqui com vocês. E uma das coisas assim que mais pegou nesse tempo que a gente estava aqui era sobre a nossa dieta, sobre o que a gente está comendo. Vocês estão loucos? Como que vocês podem fazer essa dieta para subir num palco renomado como o Eduardo Classic, com atletas de alta performance, atletas de ponta? Vocês estão dando tiro no pé. Não foi isso? Para alguns sim, a grande maioria eu vejo, né? E tá tudo bem, porque isso eu não fui o pioneiro, mas um dos pioneiros, né? Acabei descobrindo mais um atleta, tem a Priscila também, que foi no nosso podcast, né? Não, ela vai subir no Olímpia. Ela vai subir no Olímpia. Então é algo assim que eu venho estudando faz tempo, eu sou questionador, observo muito e eu aprendi uma coisa na minha vida, eu não julgar nada, principalmente se eu não conheça, se eu não tiver experienciado. Porque eu estudar, eu ler e ouvir as pessoas é um parâmetro, mas não é a mesma coisa que eu experienciar. Então, se tem estudos, se tem evidências, se tem fatos de pessoas que já fazem isso, a princípio de tudo, vocês sabem disso, quem está me acompanhando, eu não ia mais competir. Eu fiz isso mesmo por causa da minha saúde mesmo, que eu penso em envelhecer, quero envelhecer e mereço envelhecer com bastante saúde. Então, é por isso que eu comecei a mudar a alimentação e tirar as coisas que meu corpo não precisa. Aí eu falava, será que não precisa mesmo? Foi ver, realmente não precisa. É eu que queria, nós que queremos comer mais do que precisamos. Aí eu entendi isso, coloquei na prática e as coisas estão indo suave. Aí o campeonato, como a Paty falou, que as pessoas dizem, é louco, vai
subir no campeonato desse, nem tá desse jeito, sem cargo. Eu sabia do que eu estava fazendo e confiei e deu certo. E o resultado foi bom para nós, porque eu sei, eu conheço meu físico, conheço da Paty, que as duas preparações nós estávamos juntos e ela sabe, eu falei para ela que não estava em tempo ainda, queria que esperasse mais, mas como a gente realmente não estava preocupados em pegar o primeiro lugar e sim fazer o que a gente se comprometeu a fazer nesses 100 dias, estamos fazendo. Que não acabou ainda. Não acabou, foi por isso. E o que eu tenho para falar sobre isso é que é bom, eu vou continuar. E eu espero que mais pessoas possam abrir a mente, de repente testar, porque realmente é bom. E quando você ouviu lá no backstage, amor, ah, Daniel, mas se você tivesse colocado o carbo, será que você não estaria melhor com o físico? Eu cheguei a pensar nisso, mas, gente, imagina mais de 70 vezes você fazer a mesma coisa. Dá para conhecer o corpo, né? Então, quando eu carbava, eu não via diferença de encher, igual as pessoas falam. Mesmo porque eu tirava o carbo antes, tomava muita água, saía todos os minerais, ficava sem força, ficava murcho, sem glicogênio muscular. Aí, a hora que eu carbava, voltava aquilo que eu estava. Então, eu falei, caramba, não tenho que eu encher, mesmo porque o que eu fiz, eu sei disso. Tem gente que às vezes pode estar julgando, estava pequeno. Eu sempre fui um atleta com pouco volume, mas com densidade, com condicionamento, que é o que aconteceu. Então, eu falei para a pessoa o seguinte, não, para mim não fez diferença. Aliás, eu achei melhor, porque eu não tive que ficar tomando água sem ter sede. Porque agora a água que eu tomei, ela está com minerais. Então, não joguei fora o que era para estar aqui dentro, para condutividade, para contração. Aí eu estou bem. Tanto que eu estava bem, eu consegui... Você lembra até que eu estava fazendo flexão para aquecer? Sim, flexão. Eu fiz mais de 30 flexões sem parar. Ela falou, nossa, não vai parar mais, eu não canso. É muita energia na gordura. Ele estava assim, extremamente... Nossa, parecia que ele estava treinando na academia, que não estava com aquele... o que às vezes a gente vê geralmente no backstage, eu já estou no backstage desde 2022, eu vejo os atletas chegando muito cansados, muito... Nossa, assim, cansados, exaustos, fracos. E eu não vi isso nem na minha preparação de março e nem daqui. E o Dani também não. Poxa, é um atleta de 53 anos que estava ali no vigor, sabe? Em vez das pessoas estarem ali, claro que foi a minoria. A minoria estava ali, claro, especulando para dar errado, mas a maioria estava torcendo. Eu via isso. As pessoas vibrando por ele lá naquele... Retrovisor aqui, ó. Tá certo. Para as pessoas estarem lá no backstage, apoiando ele estar bem daquele jeito. Inclusive o Eduardo falou, nossa, você tá muito bem. E é isso, gente. Nós passamos numa fase que a gente não precisa mostrar nada para ninguém. A gente está mostrando pra gente. E a consequência ainda é poder trazer títulos para nós, para nossos apoiadores, para nossa família. Então, assim, pode ser que faz muito bem para as outras pessoas, não vai fazer para a gente, porque a gente já testou e a gente está disposto a aprender. Então é isso que eu tenho para falar. É, sobre isso, então. E o interessante depois, né, a gente acabou... A cada dia o nosso corpo evolui. É lógico que tem dia, depende do sono, depende de N fatores, ele dá uma estabilizada, mas nunca regride. Então, hoje é segunda-feira já, o campeonato foi sábado, era para mim já estar com quase 100 quilos, retiro de água, a cara inchada, não com gordura ainda, mas só pensando em comer toda hora. A gente comeu hoje 2 vezes. Tá normal, gente, isso é gostoso demais. Agora até dezembro, que é o campeonato que é o objetivo desde quando eu fiz aquele desafio, para mim mesmo também, não interessa se ele vai querer ou não, lá sim a gente vai estar pronto. E resultado também, não sei como vai ser. Eu só sei que sei o que estou fazendo, muito consciente.
E que isso, depois dos 100 dias, eu já falei isso algumas vezes, falei até no podcast que eu fiz, na hora que passar os 100 dias eu quero experienciar, colocar o leite de volta, leite cru mesmo, não leite de caixinha, que só tem gosto de leite. Colocar os laticínios, né? Porque nós não estamos na carnívora restrita, nós estamos na cetocarnívora. Só que nós tiramos a lactose porque nós entramos num desafio 100% de 100 dias, zero lactose, zero carboidrato, zero glúten, zero álcool, zero artificiais. Então, exatamente por isso. Mas o laticínio poderia ter. A gente poderia estar tomando whey sendo carnívoro. A gente poderia estar tendo alguns alimentos. Iogurte. Isso. Tendo alguns alimentos que já era da nossa rotina na carnívora. Deixa eu só concluir o negócio aqui, ó. Para quem está querendo fazer, eu achava isso impossível. Mas, gente, é muito gostoso se desafiar. E nós nos desafiamos e vimos que somos, sim, disciplinados, resilientes e conseguimos. Depois a gente tem o livre-arbítrio para a gente flexibilizar e comer outras coisas, se a gente quiser. E às vezes não. Só que é uma coisa importante que eu falo para você, está querendo começar a fazer isso e mudar a alimentação para melhorar a tua saúde e até teu corpo, tua condição física, ficar no shape. Só o fato de você já tirar tudo que for industrializado, tudo que for possível, refrigerante, tudo que vem conservantes, tirar os grãos, tirar os óleos de soja, de milho, girassol, canola, ficar só com azeite bom, cuidado para não comprar aquele que vem escrito azeite, só que na composição tem soja, porque é mais barato. Usar óleo de coco, usar abacate, castanhas, carne, gordura. Não gosto de carne, então eu como frango, eu como peixe, eu como ovos. Não gosto de gordura, tenho nojo da gordura. Usa as gorduras vegetais, manteiga, porque gordura boas, não gorduras industrializadas que foram feitas para nos enganar, para nos adoecer e para a indústria enriquecer. Essas gorduras, exceto essas que eu falei que não prestam, que o nosso corpo tolera, você deve usar. E se você tiver a consciência de reduzir os carboidratos, primeiro esses que eu falei, os grãos, açúcar, frutas, não são mais iguais eram. Se você reduzir as frutas e ficar mais com proteína e gordura, e colocar os laticínios, colocar algumas coisinhas, ou talvez algumas frutas mais cítricas, não todas, aí você consegue já ter um primeiro passo para ir sentindo o benefício. Aí depois você dá mais um passo para chegar. Eu sou bem radical. Eu vi o atleta fazendo isso, não fisiculturista, e eu falei, caramba, esse cara é bem mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, e faz isso, eu faço também. Eu já meti a cara e fui direto no mais desafiador, que é comer igual a gente está comendo. E hoje para mim tá prazeroso, eu como delícia do jeito que a gente come. Então, começa devagar. Não tira da noite pro dia, não. E tenha a paciência de você se permitir e sentir um pouquinho de dor de cabeça e vontade para ver o quanto você é fraco e o quanto você tem o poder, se você souber, de controlar a sua mente e não deixar a sua mente controlar você para você fazer só o que ela quer. Porque na hora que você vê, você está perdido, não só no vício da alimentação, quanto de outras coisas. Quando a gente consegue controlar nossas vontades de comer, das coisas que a gente põe na boca, é um grande passo positivo, porque comer, principalmente as coisas mais gostosas, doces, gera dopamina. Dopamina é viciante. Imagina que você consegue ter o controle disso, você controla uma palavra, se um cara te fechar no trânsito. Isso tô sentindo isso na pele, porque aguentar essa bichinha aqui às vezes não é fácil não.
Aí eu paro, penso, peraí, calma, ela tá na razão dela também. Silencia um pouco, respira. Sobre isso, gente. Tudo isso reflete. Quando eu falo que corpos cetônicos, não usar mais glicose como fonte de energia, que sobe e desce, usar a cetose, que é produzida pela ingestão de gordura e zero carboidrato, zero não, um pouquinho pode. Você fica com mais clareza, você fica, sei lá, não dá para explicar, você fica mais inteligente, você fica mais rápido, você fica mais calmo, você acorda bem, você fica mais leve. Nós somos e vivemos no mundo dual, bem e mal, luz e sombra. Isso habita em cada um de nós. Então, quando a gente começa a limpar mais a nossa alimentação, nossa mente fica mais clara, a gente consegue discernir mais essas duas polaridades e ter controle. Então, isso está refletindo em mim. E, às vezes, eu ficava cobrando dela. Mas espera aí, agora eu olho para mim e eu estou fazendo a minha parte. Ao invés de eu julgar ela porque ela muda as coisas de lugar, eu falo, espera aí, deixa eu procurar um pouco, que às vezes eu acho. Eu tenho que começar a fazer isso. Não é fácil, mas isso tudo faz parte da evolução de cada um. E mais organização, né? É, uma coisa que ela pegava bastante no meu pé. Você tem voltado para Rio Preto ter ficado sozinho? Eu não gosto de bagunça. Eu não sou também chiliquento de, caiu um negocinho aqui, agora tem que limpar. Agora é. Não, agora eu tô. Agora molha, sujamos tudo aqui para fritar os torresmos. Eu fiquei 2 horas, eu tava na academia treinando, eu fiquei limpando esse motorhome com desengordurante. Com desengordurante. Então, assim, eu consigo entender mais o lado dela. Não, peraí, mas tinha gordura, a torresmo foi parar no quarto. Lá no colchão, lá no quarto. Colchão. Então, a gente tinha muita gordura. E ele falou assim, não, você pode ir lá treinar e eu vou limpar. Eu falei assim, gente, mas foi bom isso eu ter ficado 15 dias sozinha aqui. Mas foi bom. Foi bom sim, porque a gente tem um momento de se conectar também, né? Então foi muito bom. Querendo ou não, a gente vive 24 horas juntos, né? Nossa casa é aqui, nosso trabalho. E esse tempo que a gente ficou distante foi bom. Nesse momento de mais clareza que eu tô tendo e ela também, acho que isso só uniu mais a gente. E a sensação que eu tenho é de muita gratidão. Até mesmo falando do campeonato também, né? Lá eu fiquei tão bem, mesmo não tendo vencido a categoria, porque os outros atletas estavam muito bem também, condicionados. E tá tudo certo. Não tenho que falar sobre isso a não ser agradecer. Porque eu sei que eu vou conseguir ficar melhor ainda, sem sofrer, só continuando fazendo o que eu estou fazendo. E quem sabe eu não encontro esse atleta de novo. Eu fiz amizade com ele lá, porque, não tem por que eu sei ficar com o ranço do cara, porque ele ganhou de mim ou ia concorrer comigo. E se eu encontrar ele de novo, eu falar, agora vamos ver, hein? Será que talvez essa seja a minha vez? E se não for, tá tudo bem, é deixar essa leveza. É sobre isso também. Ser leve. Agora, uma das coisas que mais pegou nessa viagem. Jack. Uma das coisas que mais pegou nessa viagem, a distância do Jack. O Jack, nossa, o Jack é meu lobinho de coração. O cachorrinho que nasceu sem visão. Deixar ele, a gente carregou ele na primeira viagem, mas ele solta muito pelo e sente muito calor. E as pessoas têm medo dele, né? Ele parece um lobo, né? Ele não enxerga, ele assusta com tudo. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar com ele. Isso, a Michelle também ficou. As pessoas às vezes me perguntam, né? Sobre, Paty, mas se você tá na estrada, tá longe das crianças, como é isso pra você? Meus filhos, eles têm uma maturidade que poucas pessoas adultas têm.
E tudo que eles aprenderam comigo foi que o amor está entre a liberdade. Então, Falta 200 km para Ourinhos. então, quando eles entenderam o estilo de vida que é bom para mim, me traz felicidade, eu entendi o estilo Água de vida. Eu entendi o estilo de vida que eles também entenderam para eles, que era morar em Auriflama. Mãe, vamos morar em Auriflama, você fica um pouco aqui com a gente, você fica um pouquinho preto, eu sei que você tem um trabalho fora, com a escala do evento a gente precisa ficar um pouco mais fora. Então, quando eu não estou viajando, eu estou em Auriflama com as crianças, porque elas escolheram estar assim. E eu, como mãe, eu aceitei, porque eu preciso dar liberdade para os meus filhos, para eles viverem da forma que eles se sentem bem, não da forma que eu me sinto bem, porque para mim eu queria ter meus filhos assim, ó, agarrar aqui e falar assim, eu estou protegendo, mas eles escolheram estar assim. Então nunca foi um problema ter os meus filhos e ter esse estilo de vida que a gente tem aqui no motorhome, porque eu sempre estou com os meus filhos, assim como o Dani também, está com os filhos dele, com o pai. Gente, vocês estão gostando desse primeiro estilo aqui de bate-papo dentro da estrada? Se você estiver gostando, fala aqui pra gente continuar. Fala os temas que vocês querem que a gente fala, o que vocês querem que a gente mostra. Isso é bom pra gente saber o que vocês querem. Vai compartilhando aí para mais pessoas. Esse é o primeiro, e a gente pode continuar fazendo mais, porque a gente vai estar sempre viajando. E eu tenho, sempre tem as caixinhas de pergunta, falar, mas você nunca fez um vídeo de tour do motorhome. Precisa acontecer esse tour do motorhome. Tipo assim, né? O que é. Ó, pedágio R$8. Nós pagamos como utilitário, porque depois que eu mudamos ele a documentação para moto casa, tem uma opção que você pode tirar um pneu traseiro, que aí você tem 4 pneus rodando, ou seja, 2 eixos. Aí você paga como carro de passeio. Senão eu teria que pagar dobrado. Só que eu tenho que ir na guarita individual. R$8, amor. Isso aqui eu acho que é o penúltimo pedágio no estado do Paraná. Depois, não, penúltimo não, o último. O próximo já é em Ourinhos, que já está no estado de São Paulo. Vamos ver aqui que lado que é. Pode ir aqui na 4 ou na 5, pode ir na 5. 4, né? 4 tá aberto. A 5 já tá reta, amor. Vê se tem trocado aí por R$8. Tem que avisar que é simples. Boa tarde, é simples, tá? Basta a gente avisar que é simples, que aí ela cobra lá como R$8. Se eu não falo nada e vou no automático, aí ele entende que é um micro-ônibus, a gente tem que pagar 16. Isso tá dentro da lei, isso. Bom, bora. Deixa eu falar algumas coisas que é nesse ônibus que eu fui, amor. Deixa eu falar aqui pra vocês. Peraí. Um dos maiores questionamentos que Fica aqui até o final, hein, gente? Isso aqui é polêmico, na verdade. Lá vem. Lá vem, Patrícia, mas você entrou muito volumosa para uma biquíni. Por que você não mostra mais, assim, você vibrando? Tipo assim, né? O que vocês esperam? Nem todo meu público, gente, compra isso. Quer ver eu vibrada, eu seca ao extremo. Eu não quero isso. Nós temos um ponto de vista de levar um shape mais harmônico possível. Mais harmônico e mais preenchido, sim. Porque para mim, biquíni é essa... ter mais saudável, ser um atleta mais saudável.
Então eu não mostro mesmo. Quando eu estou ali em preparação, que de repente está um pouco mais seco ao extremo, eu não vou assustar meu público, porque, de certa forma, esse público que está aqui, às vezes dá um susto, Dá um bracinho aí, vamos ver. dá um impacto neles. Não posso ver, tem que olhar por trás. Ó, tá com uma cor de tinta, ela tá sem tomar banho nesse sábado. Ah, É verdade. não, boca aberta. Eu Então, tomei banho no mar. então é assim, porque que eu não fico vibrada, eu não fico seca ao extremo. Porque nossa metodologia leva Porque você até... come torresmo. Ai, ai. Mas sabe que eu já quis ficar bem vibradona, bem seca, assim, mostrar aqui pra vocês. Eu toda cheia de veia, toda seca mesmo. Calma, eu já dormi nesse motel aqui uma vez. Eu Sozinho. Também, né? Tá no frio. Eu tenho vontade, sim, de chegar a esse ápice, sabe, do corpo. Porém, não é o momento, não é uma estratégia que nós queremos levar para o nosso público. Ao contrário, eu quero provar que qualquer mulher pode ser uma fisiculturista, pode experienciar do palco, independente se ela tem que secar o extremo. Se ela quiser, ok, a gente vai fazer. Até mesmo se não quiser usar recursos hormonais, né? Até mesmo não Principalmente usando categoria nada. biquíni. Eu, para você ter noção, quando eu saí daqui, de Curitiba, eu tava com índice percentual de gordura baixíssimo, né, amor? Muito baixo, eu tava pequenininha. Se eu tivesse continuado só com a estratégia da alimentação, sem recorrer aos hormônios, eu tinha entrado muito pequena naquele pau, muito pequena. Mas, como a estratégia foi chegar lá e mudou a minha cabeça, eu fui, né, e procurei a ajuda de um amigo meu, o qual eu confio, porque ele também confiou em mim. Quando eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu quero a sua ajuda, Dr. Lucas, mas eu não vou mudar a minha dieta. Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar com a gente nesse projeto? Ele falou, ok, mas vamos aumentar um pouquinho mais a proteína. Isso aí foi bem interessante, porque por que aconteceu isso? Ela fez uma surpresa para mim. Ela tinha perguntado para mim, quando eu resolvi subir no palco do Correia, dentro dos 100 dias, que em 30 eu já estava com muito resultado, e a meta é dia 5 de dezembro em Campinas, aí ela despertou o desejo nela também. Eu falei, logo que saiu do primeiro campeonato dela, 21 de março, eu falei, mas foi impecável, conseguimos, a nossa estratégia deu certa, realmente não precisamos de carboidrato, não precisamos usar, se for usar hormônio mínimo ou não usar, e deu certo, lá a gente não estava usando nada, né, amor? E somente a estratégia. Aí, ela não ia, e eu em Curitiba, já dentro do projeto, ela teve que voltar, e nesse voltar dela, ela despertou a vontade e fez a surpresa para mim. Só que sozinha ela não ia conseguir, ela não podia falar para mim. Ela pediu ajuda para uma pessoa de extrema confiança, que é atleta também, que é o Dr. Lucas, que ele deu o auxílio para ela, respeitando a nossa estratégia que a gente já está fazendo, que ele, acredito que talvez ele não tenha feito ainda, mas apenas respeitou. E deu certo. Então até somos gratos a ele, né, poder ter dado essa ajuda. Aí a hora que ela voltou melhor já. Eu falei, opa, peraí. Voltou grande. Aí eu fiz os ajustes dentro da minha expertise também, e ajustamos e conseguimos, né, mãe, em 10 dias colocar o físico que a gente colocou, que para mim não era um físico bom ainda. Eu queria que ela tivesse melhor, e ela tem potencial para isso. Mas a gente não está com pressa, né? Foi sobre isso. Mas aí fala melhor você, amor. Mas foi assim, Dr. Lucas foi impecável em 3 semanas, né? Aliás, 2 semanas que eu estava lá em Auriflama. Eu fiquei indo, a gente foi conversando pelo WhatsApp. Ele me viu em algumas cal. E ali mesmo. Eu errei ali, ó. Continue por 800 metros. Siga em direção à avenida. Não é melhor? Vê lá pra mim. Aqui pode ir. Pode ir? Pode ir? Pode.
Errei ali a. Fazer o retorno lá atrás. Errei a. Ali tinha uma saída pra cidade e continuava reto. Pega Acabei para o saindo. meu. Não, ali tem o. Mas pode pôr no teu, mas deixa sem som. Deixa, põe Ourinhos. Conheço a estrada já, mas desatentei um pouquinho ali. Aí perdi, mas tem um retorno lá atrás, ó. Só coloca Ourinhos e. Certo. Põe ele no grudinho lá na frente. Paciência quando acontece isso, né? Voltar um pouquinho para trás, mas faz parte. E o micro-ônibus não é que nem um carro que você pode frear de uma vez e fazer manobras rápidas, né? Você tem que ter calma, parar, olhar, frear devagar, senão dá ruim. Vamos ver quanto tempo vai faltar para o retorno. Nem fala ainda onde tem retorno. Espero que Não, seja é mais próximo. perto, ó. Tá longe não. Tá vendo? Lá vai fazer assim. É, vai ter um retorno. Já tá perto. Vai, continua aí. Você estava falando do Dr. Lucas? Então, quando eu fui falar com o Dr. Lucas, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu quero, estou disposta a fazer o que tem que ser feito neste momento, mas não quero sair do meu desafio. Então eu não quero cortar. Daí na nossa conversa ele falou assim, mas vamos testar pelo menos o mel, né? Que entra na parte cetogênica. A gente falou sobre isso. Só que quando eu cheguei, o corpo respondeu muito bem. Porque eu me alimentei certinho, a dieta eu fiz 200% da dieta. 200%. Os cards, eu aumentei, acelerei um pouquinho o cardio, porque tinha gordura, então eu não estava perdendo músculo. Então eu acelerei o cardio. Cheguei a fazer 3 cardios. Treinei pose, sabe? Eu vivi aquilo lá intensamente. E quando eu fui conversar com o Dr. Lucas, ele falou assim, olha, você sabe o palco que você está querendo subir. É extremamente atletas de alta performance. Mas você pode chegar nele, é só você fazer. Então, assim, ele abraçou a causa, sem mesmo ter testado. Retorno, ainda bem que tinha um retorno perto. Você vai ter que fazer isso aqui? É, mano. Ela quer dirigir, tá vendo? Ela quer mandar no GPS. É isso, gente, é isso. E aí, gente, mesmo ele nunca ter colocado isso nas mentoradas dele, porque o Lucas, ele tem um time de atletas de alta performance muito grande. Mas ele nunca tinha usado essa estratégia. Ele fala assim, eu tô observando, mas já que você tá lá com o Montalbão e depois ele também vai entrar para nos auxiliar, é um teste, vamos lá. E foi isso que a gente fez, gente. Então, assim, todo o resultado que eu tive agora poderia ter sido melhor, sim, mas no momento em que nós estávamos, eu estou muito feliz com ele. Só que eu sei o nível que eu quero chegar e nós vamos chegar. É isso aí, é só uma coisa que eu falei para ela várias vezes. Paciência, disciplina e foco. É exatamente isso. Menos é mais. Para as meninas que querem construir um shape, que querem participar do fisiculturismo, eu sempre estou ali mediando, conversando, tentando trazer um pouco do conhecimento que eu tenho nesses anos e conversando com outras atletas. Gente, é cardio, é treino, é alimentação, é descanso. Se você fazer essas 4 coisas certinhas, vocês vão conseguir chegar ao resultado. É exatamente fazer isso. Não é confiar. O que eu vejo muito, o que está acontecendo muito no nosso esporte, que precisa parar, porque isso faz o nosso esporte ficar num patamar de totalmente das pessoas de julgar, sabe? Porque as pessoas ficam relacionando aos. E não é, amor.
O hormônio para um atleta de alta performance é uma cereja no bolo, é uma estratégia. Falando do hormônio, deixa eu só pegando esse gancho aí, né, dos hormônios. Eu nunca escondi que eu uso hormônio e não é nessa preparação, né, que Estranho, né? é pra, Tá pra lá, ó. pra lá, só eu voltar pro mesmo lugar, pra cá. Quase errei no mesmo lugar de novo, por causa vendo? dela. Eu tava seguindo ali, ela falou, Eu falei que é pra ir pra cá. ah, tá. Você sempre tá certo, assim mesmo. O que eu tava falando? Que você nunca falou que você usa hormônio, porque você é Ah, tá. natural. Sim. Ele é natural de Novo Horizonte. É. Mas, gente, acredite quem quiser, mas eu usei muito pouco, eu não mudei praticamente. A única coisa que eu mudei, eu revezo para manter uma alongada. Ai, nossa senhora, não quebrou nada. Culpa dela também. A única coisa que eu fiz de diferente, que eu adicionei, foi um derivado de DHT, o Masteron. Um vidrinho. Ah, eu vou falar, ué. Não pode falar. Um vidrinho que sobrou, muito pouquinho eu tomei, e revezo na minha rotina, não em preparação, Deca e Enantato. Ou só Deca ou só Enantato. E a alimentação e os treinos, né? Eu priorizei mais os treinos, as costas, que era fraco. Lembra que ele treina, tá, gente? Os treinos eu divido em 4 vezes. Vou continuar assim. Cardio vou continuar fazendo ainda, porque eu quero em dezembro estar muito mais condicionado do que eu estava. Eu estava bem, mas não estava na minha melhor forma de condicionamento. Mas eu estava na minha melhor forma de vibração e de energia vital e energia física. Agora a questão de definição eu preciso de um pouco mais de tempo. Amor, se você não tivesse definido ali, pelo amor de Deus, o resto... Não, eu estava, amor, mas tinha pontos que não estava 100%. Meu Meu quadrado lombar ainda tinha um pouquinho de gordura, embaixo do glúteo tinha um pouquinho, embaixo do abdômen não estava ainda do jeito que eu queria. Mas está ótimo. Pô, eu comecei a fazer cardio faz 40 dias, eu estava treinando duas vezes por semana. Não foi muito rápido, por isso que eu vou continuar insistindo para mim em fazer isso, insistindo não, fazendo. Porque para mim não é uma insistência mais, eu estou mais convencido que é bom. Você vê como isso é bom, gente? Como vocês estão ouvindo aqui uma história real. Uma história onde a gente não precisa colocar nada aqui fora de um contexto que não seja esse. Sabe? É vivência. O Daniel, ele pode falar... Uma serra brava aqui. Do que ele... Se ele quiser falar assim, eu vou subir vegano, eu vou subir... Eu já fui. Vegetariano. Eu fiz 7 meses de vegetarianismo, não veganismo. Eu tomava whey, albumina e comia ovos. Eu fiz para sentir. Eu pensei, estudando e ouvindo outras pessoas, que quando a gente tirasse as carnes, que até lá eu entendia que era uma toxina, que poderia calcificar minha glândula pineal, que é o nosso olho espiritual, o terceiro olho, eu vou experienciar para ver se eu fico mais espiritualizado com mais clareza. Não mudou nada para mim. O que aconteceu foi que eu fiquei magrelo, fraco, parecendo que estava doente, não tinha vontade de treinar, minha força foi lá embaixo. Eu experienciei, não gostei e comecei a sentir vontade de comer carne. Vontade, eu falei, eu vou ficar passando vontade? Não. Aí eu voltei a comer carne. Inclusive, quem me conhece sabe que eu sou ayahuasqueiro. Eu como carne no dia de tomar ayahuasca, não tem problema nenhum. Respeito as pessoas que não concordam e não comem. Mas para mim não faz diferença nenhuma. E aprendi isso com os nativos. Eles comem carne também, são muito espiritualizados. Uma hora, se vocês quiserem, a gente vai fazer um bate-papo desse sobre a ayahuasca. Falando nisso, tem um canal meu que chama Vozes da Consciência no Instagram, e lá eu falo sobre espiritualidade, não distinguindo nenhuma religião. Se tiver afinidade com isso, já vai lá e acompanha lá também. Acho que, para começar a escurecer, mano, a gente pode encerrar isso aqui.
E não esqueça de deixar os comentários aí se você está gostando disso que a gente está fazendo. Rapaz, tem uma serra brava aqui. Nossa, Tá em segunda para vai subir. segunda. Olha o ronco do motor. Essa acho que é a serra mais inclinada. Tá perto de... Está perto de Jacarezinho já. Quase saindo do estado do Paraná. É. Mas aí, gente, comenta aí o que vocês querem de assunto. Ajuda a gente... Ah, não, peraí, deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Eu vou perguntar pra ele e depois eu quero que vocês falam. O que vocês acharam da estreia do Montalvão na Classic Physique mais 35? Gente, Me fala. eu nunca tinha colocado uma sunga, eu pensava que eu tava de cueca. Eu falei, caralho, essa sunga tá estranha. Tô acostumado com a sunga fininha. Mas deu certo, gostei. Só que a hora que eu cheguei no backstage, mas eu feliz com aquilo ali, que eu sabia que eu ia pegar a molecada mais nova. Tinha um cara lá que devia estar com 110 quilos, empedrado, cheio. Inclusive um que eu tirei foto que foi o campeão overall. Legal. Ah, vou marcar ele pra mim. E falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, bora, né? Bora. Ainda consegui classificar em quarto, acho que tinha uns 6 ou 7. Mas saí muito bem, foi gostoso demais. Nessa categoria tinha 7. E você ficou em quarto. Teve bom, né? Agora, tudo foi maravilhoso. Nossa. Eu tenho mesmo a agradecer. E assim, te ver ele lá na Classic Physique e depois você foi na Master Classic Physique também, né? Ou não? Acabaram que ia unificar numa categoria, tinha uns 10 na categoria, tinha uns caras lá muito grandes, eles não estavam... Você foi na... Uma coisa interessante até que eu vi, eu como atleta, como árbitro também, não atuante, mas é um conjunto, né? Eu estava com um condicionamento bom, não o meu melhor, por causa de tempo, não por causa de estratégia. Tinha uns caras na minha categoria, que foi unificada, os mais novos, acima de 35 anos, eu com 53. Os caras estavam muito grandes, só que eu via que eles não estavam tão condicionados. Só que eu falei, não, é impossível ganhar desses caras, porque é um conjunto. Bodybuilder tem que ser grande. Eu não estava grande para estar naquela categoria, eu estava bem condicionado. Então eu tinha certeza que eu não ia classificar bem ali, mas eu estava feliz, estava bem. Amor, uma outra coisa que surgiu. Você já pensou se você vai continuar na Bodybuilder ou se você vai migrar para a Classic? Devido ao conjunto que o teu shape está? Amor, eu gosto mais da Bodybuilder, porque a minha perna, ela sai muito o braço lateral. Eu fico muito em X, né? Pra Mas mim a gente poderia ter ido no peso, então, na Bodybuilder. o próximo, talvez em Campinas, eu vou na Master de novo, que é a minha categoria. Mas lá eu não vou na Classic, não. Eu pretendo ir na Bodybuilder até 90 quilos, que eu tava com 87, mais ou menos. É isso que eu vou fazer, eu vou na Bodybuilder por peso. Mas acho que a Classic você deveria ir. Não, acho que não. A Classic... Você foi muito bem na Classic. Eu fui bem também, mas não conectei muito, sabe? Não me conectei muito não desmerecendo, que é uma categoria muito bonita. Aliás, essa categoria veio para salvar a Bodybuilder. Mas eu não me vejo muito nela, não, apesar de ser pequeno. Eu sou gigante, mas a linha, né? A cintura fina, o vasto lateral e as dorsais agora que abriram. Até o Perim, né? O Perim falou, não, irmão, você é bodybuilder, vai na Bodybuilder, não sei, quer ir na Classic, vai. E eu vi isso dele também, me fez mais sentir um pouco mais, né? Olha que eu adoro viajar esse horário, gente. O horário que eu mais gosto de viajar é ou de manhã, ou pegar esse horário, assim, pegar o pôr do sol. Aí a gente roda até dar sono, aí para e durmo. Aí a gente dorme. É uma delícia viajar esse horário. Gente, se você ficou aqui até o final, é porque você gosta da gente, torce por nós. Continua então com essa vibração, para que a gente possa, com esse propósito que nós temos de vida, iluminar, fazer com que acenda uma chaminha nas pessoas, para que as pessoas possam abrir um pouquinho mais a consciência, ter menos julgamento, não só de alimentação, mas de tudo, mas que possam ser mais livres, mais si mesmo, sem medo, sem vergonha, com mais transparência, com menos filtros, até filtro da imagem também, porque todos nós, nós temos uns momentos de fraqueza, igual quando a gente levanta de manhã, feio pra caralho, descabelado,
Eu falo para ela, vamos filmar assim, vamos fazer assim, se a casa estiver bagunçada. Eu não gosto de bagunça. Também não. Eu não gosto, mas eu não preciso provar para vocês que eu sou 100% organizado. Tem hora que a louça vai estar suja, eu vou estar cansado. Isso é normal, até para os bilionários. Todo mundo caga e suja a bunda e caga fedido. É normal, não é? Pô, eu acho que a gente tem que ter um respeito, né, um bom senso, mas menos mimimi. Então, eu já penso nisso, mas eu respeito muito ela pra gente não tretar. Mas me falam aí, vocês que estão acompanhando e assistiram até aqui, se vocês querem que a gente faça um negócio sem filtro, mas com respeito, com ética, mas sem muito mimimi. Não tem mimimi não, porque o senhor não aceita muito mimimi. Já, obrigado. Era pra ser muito mais mimimi, mas... Tem chão ainda, hein, pra rodar. Bom, se você ficou até aqui, curtiu, comentou e compartilhou, muito Ó, obrigada. o próximo, quero colocar uma polia lá, um elástico. Eu vou falar fazendo aqui, ó. Ô, louco! Aqui, ó. Dá pra Ó. fazer isso já. Ó, que da hora, põe elástico lá. É. Fazer um aqui para fazer um tríceps aqui, igual. Quem aqui é da época do Falcão, campeão dos campeões, Sylvester Stallone? Essa cabine aqui, quando comprei o motorhome, a primeira coisa que eu pensei era fazer alguma coisa baseada no filme do Falcão, mas aí não fiz até hoje. Dá para fazer. Vai puxador aqui, ó. Mas fala aí o que vocês acham dessa ideia, se vocês estão gostando, se a gente continua ou não. Monta o cast no Monta o Home, a caminho de casa. Nossa jornada Eduardo Correia. Até mais. Desliga lá.